Esse vídeo surpreendentemente não tem spoilers, é sério, e ele foi feito tanto pra quem já viu o bot quanto pra quem não viu. Aproveite. Caralho, velho, Chainsaw Man é foda, né? Eu tenho até um mangá físico em japonês, eu li grande parte dos capítulos da parte 1 e eu acabei parando na época muito mais por estar ocupado, porque o mangá é muito bom, não tem nem o que reclamar. Entretanto, eu não desanimei, vi que o anime tava saindo, fui ver os primeiros episódios e... Ué? Tipo, tá longe de ser uma adaptação ruim. É boa. A ação é divertida, a qualidade visual é ótima e eu sinto que tá fazendo jus ao que eu li do mangá. Ao ponto que eu não me sinto desconfortável com o conceito de acabar a parte 1 por ali no lugar do mangá. Sabe quando você olha e sente que a adaptação tem uma visão muito diferente do que Chainsaw Man é, quando você compara com o trabalho do mangaka? Compara suas paletas de cor. Que fique claro, eu não tô jogando pedra na adaptação de Chainsaw Man. Eu sou mais fã de uma adaptação que consegue fazer as alterações necessárias pro mangá funcionar do melhor modo possível em formato de anime. O que importa pra mim é manter a tal da experiência nuclear. Não esse nuclear. Experiência nuclear é um termo muito usado para o design de videogames, mas eu iria importar ele para animações nipônicas que envergonham a minha família por um motivo. Ele é bem útil, você vai entender. Experiência nuclear é o termo que usamos para falar do que é a essência de uma determinada mídia que a gente esteja experienciando. Um exemplo, qual a experiência nuclear de Missão Impossível? Uma narrativa que envolva uma operação perigosa, cheia de cenas de ações hiper coreografadas que denotam a capacidade do ator Tom Cruise de fazer muitas manobras do filme na vida real. É sério, ele pulou de um C-17 de verdade. Mais de 100 vezes, isso pra fazer o Missão Impossível Fallout. Qual a experiência nuclear de Devil May Cry? Ação, estilo e ênfase na habilidade do jogador. Tudo isso revestido com uma estética bem anime dos anos 90 ou dos anos 2000 mais ou menos. Um casamento entre Black Lagoon e Vampire Hunter D. Por isso que o reboot de Devil May Cry, apesar de longe de ser um jogo ruim, é controverso. Ele não apenas descartou toda a dificuldade bem construída da franquia original, para deixar a franquia mais acessível, mas descaracterizou a estética porque aparentemente somos ocidentais e só conseguimos jogar um jogo se ele parecer a porra de uma série do Netflix. Acho que entendeu o ponto. A estética, tanto visual quanto sonora, da adaptação de Chainsaw Man, apesar de incrível e de ter seu próprio mérito, parece ter desviado da essência nuclear da estética de Chainsaw Man original. Isso pode ser algo legal pra mim, que só quero ver o mangá sendo adaptado pro anime, mas teve toda uma polêmica pública sobre isso, onde o pessoal comparava o anime de Chainsaw Man com o mangá. Na real, eu até acho que algumas cenas de drama ficaram incríveis na direção de arte atual do anime, mas eu entendo o ponto de quem reclama. E é engraçado quanto essa polêmica de adaptação é, de certo modo, uma versão reversa da polêmica da adaptação de Konohana, que levantou muita discussão no passado e eu também abordei em vídeo antes. Konohana não teve fidelidade nenhuma ao adaptar o traço, indo para uma estética de rotoscopia que passa desconforto pra caramba, mas, se você ler o mangá e prestar atenção, desconforto era a essência de Konohana e a mudança de traço parece um complemento lógico para o esquisito mangá. E essa adaptação ele consegue usar de algumas das qualidades da rotoscopia para adicionar legítima beleza em cenas mais poéticas. Enquanto isso, Chainsaw Man é uma adaptação bem fiel em estrutura e traço, mesmo que a bunda da máquina tenha sido diminuída. Entretanto, a direção, no lugar de me passar essa sensação energética cartoonizada presente nas capas, me passa uma vibe muito mais séria? E eu acho isso uma mudança até que relevante, mesmo que pra mim ainda seja um puta anime foda. Eu ainda tô gostando de ver, mas eu não sinto que eles se preocuparam muito com expressar os sentimentos que são visíveis no estilo único do mangá original. Eu até acho que o estilo foi bem adaptado em termos de forma. E sim adaptar o sentimento que a arte do mangá proporciona. Aquela arte bem punk do Fujimoto foi meio que podada no processo, mesmo que não removida. E é engraçado que na mesma temporada a gente tem um exemplo de total inverso, de uma adaptação que não apenas fez jus ao material original, mas também complementou ele em diversos modos, se tornando praticamente a experiência definitiva de sua franquia. Sim, estamos falando de Bocchi the Rock. Bocchi é um anime que foi se impregnando vagarosamente no consciente coletivo. Uma fanart aqui, uma fanart ali, e aos poucos foi dominando o público, especialmente o japonês. Pera, mas por quê? É só um anime musical, não tem nada de uau. Pera, o público ocidental tá começando a gostar também? É um anime colorido com visual otaku, cara. E a gente sabe que o ocidental só consegue ver animes monocromáticos, porque manhã, anime não é coisa de criança. Tá vendo? Eles nem sempre são coloridos. Como que eu vou fingir que eu odeio anime, exceto os bons? O que tá acontecendo? Eu devo apertar o botão de pânico? Caralho, a Bocchi se apropriou até do botão de pânico? Eu fiquei meio curioso porque a febre de Bocchi the Rock estava crescendo mais e mais e eu pensei, tá, tem algo ali. Não parece ser só um sucesso de temporada que some daqui uns meses, bora dar uma olhada e... Eu não esperava que, ao entrar nessa toca de coelho,
eu encontraria um mundo tão maravilhoso. Bocchi the Rock é um anime que adapta um Yonkoma, ou seja, um formato de histórias em quadrinhos japonesas onde você geralmente só tem 4 quadros mostrando alguma história ou situação simples. É o equivalente deles para as famosas tirinhas, que temos nos jornais até hoje. Fato curioso, você sabia que eu tenho uma coleção de quadrinhos da Turma da Mônica no meu armário? Sim, olha a gaveta que é bem maneiro inclusive. E se você assiste anime faz tempo, você sabe que Yonkoma geralmente é um formato perfeito para adaptações. Muitas das vezes que um Yonkoma é adaptado para anime, fica muito bom por algum motivo. Sério, é o que menos falta. Geralmente, por conta de Yonkoma ser um formato onde as situações são muito simples para render um episódio inteiro, os diretores têm muita liberdade criativa e o quanto o estúdio ama e entende a essência dessas tirinhas é o que geralmente acaba ditando a qualidade. Sem contar que, mesmo que a história fique 100% fiel, o potencial de usar a direção de arte e a estética para complementar é muito, muito grande. Pop Team Epic é conhecido pelo seu humor absurdista, e olha o que fizeram com a dublagem. Isso pra não falar da opening da Season 2. Bocchi é um Yonkoma que conta a história dessa menina, Hitori Goto, que é apelidada de Bocchi por conta do seu nome ser Hitori, meio que uma piada com a palavra japonesa Hitori Bocchi, ou seja, solidão. Bocchi é uma adolescente que é o maior sucesso na internet com seus covers de guitarra, mas literalmente não tem amigos na vida real. Com sua ansiedade turbinada e muita fobia social, Bocchi é uma prodígio na guitarra, mas suas habilidades só se manifestam quando ela não toca em público. A coitada não tem descanso, especialmente porque, por conta de querer ser famosa e superar seus problemas, é levada a participar de uma banda chamada Kessoku Bando, que também tem uma piadinha no nome. Meio que Kessoku significa união, e junto ao Bando pode ser interpretado de 2 modos diferentes. Um como isso aqui que eu não sei a porra do nome em português e serve pra prender ou juntar coisas e tal. E outro como Banda da União. Por isso que Bando soa como banda. Sim, esse anime tem bastante piada que deriva da estrutura do japonês, mas não fica com medo não, que não é o foco de modo algum. O foco aqui é na coitada da Bocchi, tendo que superar sua natureza introspectiva para alcançar o sucesso, perdendo a pressão e demonstrando todo o seu talento. As suas desaventuras são simples, mas retratadas com muito humor, que evoca muito o que você veria em animes como o Watamote, aquele anime lá da menina antissocial tentando virar social. Saudades da época que isso aqui era moda. Só que eu acho que Bocchi é infinitamente melhor que o Watamote, e eu vou explicar o porquê depois. Entretanto, para destacar uma história desse tipo, que honestamente é meio batida no mundo dos animes, é preciso de muito amor. E amor é o que não faltou. Bocchi the Rock é um projeto de paixão do estúdio Cloverworks, mais especificamente do animador Kerorira. Kerorira é um animador que tem um puta portfólio em produção de anime. Eu duvido você não ter visto algum desses animes, ou pelo menos uma imagem deles nos últimos anos, e essa é a lista de produção dele. E além de talentoso, ele era basicamente o cara chato que ficava forçando Bocchi the Rock em todo lugar. Então, gente, foi assim que eu consegui escapar dos bandidos. Caralho, que história tensa. É tenso mesmo, né? Mas imagina a Bocchi da franquia Bocchi the Rock passando por isso. Eu vou te demitir. Surpreendentemente, apareceu a possibilidade de realmente tornar essa adaptação uma realidade. Se unindo ao diretor Keiichiro Saito, que já tinha trabalhado como diretor de episódio para Idol Master Side M, tínhamos uma base perfeita para uma equipe criar a adaptação, justamente por conta desse Idol Master ser um anime de idols masculinos, o que garantiria que ele tem habilidade para conduzir um bom anime musical. Sem contar que o Keiichiro Saito tem um puta portfólio ele mesmo, especialmente como animador, o que garante que até o diretor vai ter bastante inspiração visual. Dito isso, com todos esses recursos, não é muito surpreendente o resultado final ser muito bom. Quando eu expliquei a narrativa para vocês, eu omiti alguns elementos. Para ser mais exato, eu omiti 3 elementos. Enquanto Bocchi, sua jornada para se tornar mais extrovertidas é o prato principal e é difícil não sentir empatia pela protagonista, as outras 3 membros da banda são hiper carismáticas e impedem da dinâmica dos episódios se tornar cansativa. Lembra que eu mencionei que Bocchi é muito mais bem executado que o Watamote? Esse é um dos motivos. Cada uma das garotas tem peculiaridades próprias e torna o humor muito mais variado, não apenas dependendo das situações de ansiedade social da Bocchi. É sério, essa buceta parece um carnaval. Começando por Iko Yokita. Ela sofre o papel da garota Genki, ou seja, animada, feliz, popular e tal.
basicamente a pessoa que a Bocchi quer ser, e por isso Bocchi deseja a morte dela em regime diário. Ela parece até chata quando você olha assim, muito perfeitinho, caralho, mas depois você começa a notar que, na real, de começo, ela fingiu entender de guitarra e só entrou na banda pra parecer que manjava, porque ela queria impressionar um garoto aleatório lá. Sim, ela é gado. Apesar disso, ela legitimamente tem bastante insegurança das suas habilidades, e isso forma um arco legal até, onde ela treina e treina, com Bocchi treinando ela. Ela vê Bocchi como uma espécie de mestre Jedi e respeita muito nosso Gremlin favorito. Sem contar que por conta disso, ela muitas vezes ajuda Bocchi a criar autoconfiança, estabelecendo uma relação onde uma aprende com a outra, e acabam se tornando, mesmo que de modo até que improvável, praticamente melhores amigos. Além disso, ela tem uma quedinha pela baterista que é a melhor garota. Ryo Yamada é a mais foda, sem questionamento. Ryo é da mesma espécie que Bocchi, solitária. A diferença é que Ryo é solitária por opção, enquanto Bocchi é solitária por incompetência. Como Gabriel Breyer diria, Ryo é Sigma e Bocchi é Beta. Ryo às vezes é meio cabeça oca e claramente se aproveita das amigas, roubando comida, pedindo dinheiro emprestado e não pagando e... Jesus Cristo, ela vem de família rica, mas gasta todo o seu dinheiro com equipamentos de produção musical, como instrumentos e caixas. E por isso você pensaria que ela é uma amiga ruim, né? Mas não. É só parte do alívio cômico, porque a sua individualidade aparece de outro modo nas situações sérias. Ryo tem um senso muito forte do que é arte, e é a primeira a estimular a Bocchi a parar de querer se moldar para os outros. Ela quer que Bocchi simplesmente seja ela mesma e faça a arte que ela quiser, pois para Ryo, arte é individualidade. E se Bocchi quer escrever uma música mais melancólica, que seja, porque nada irrita ela mais do que ter que renegar o lado artístico da banda para pegar mais público, que é um jeito muito bom de encarar a ansiedade de ser rejeitado pela audiência, algo que faz a Bocchi sofrer. E aí vemos que o aspecto engraçado dela evitar ter muitos amigos ou até pegar dinheiro emprestado da galera mostra algo muito maior que solidão ou egoísmo. Ryo prioriza a individualidade e a visão dela, junto com a habilidade altíssima dela no baixo, agrega muito na banda. Talvez especialmente com a Bocchi. Isso, junto com a também experiente baterista da banda. Nidika Idichi é a última, mas não menos importante membra da Kesoku Banda. Por conta da sua irmã já ter experiência musical, música tá no sangue dela, agindo basicamente como a líder da banda. Ela que encontra Bocchi e joga ela nessa situação constrangedora de tocar ao vivo. Por mais que ela seja relativamente animada e popular que nem a Kita, ela vive e morre por música. É a mais esforçada e responsável do grupo, contrastando com as eventuais irresponsabilidades da Kita. E por mais que ela fique um pouco mais apagada na dinâmica coletiva depois dos primeiros episódios, ela agrega mais no núcleo dramático da história. Afinal, ela é a personagem que todas as garotas botam confiança, lidando com a pressão da banda toda. Ela tem toda uma questão com a irmã dela, que é a dona da casa de shows que ela toca, de cunho mais familiar que é explorado no anime, onde o objetivo final dela é alcançar a proeza musical que a sua irmã um dia teve. Mas sem spoilers. Como dito pelos próprios criadores, ao contrário da intimidade gigante que existe na maioria dos animes musicais, cada garota tem suas peculiaridades e respeita o espaço de cada uma. Isso significa que a própria Kita tem amigas externas ao grupo, a Bocchi tem bastante interação com a sua família, que é engraçada pra cacete inclusive, a Ryo sempre tá ali se endividando ou fazendo confusões menores, e a Nidika sempre tá engajada com os assuntos da irmã. Até personagens que mal têm relevância ali e aqui são bem memoráveis e dá curiosidade de saber como que eles entram na história depois. Um dos melhores personagens da história, a bêbada da Kikuri Hiroi, é justamente isso. Por conta de trabalhar com uma banda, ela tá sempre quebrada e dá um olhar mais realista da situação de trabalhar com arte. Ela não tem muito dinheiro e sempre reclama disso, mas trabalha no que tem paixão e ama o que faz. Além do seu comportamento bêbado ser hiper engraçado, ela acaba dando um pouco mais de nuance para o jeito que o ofício do artista funciona, e também motiva a Bocchi em sua melhora, dando dicas práticas de como lidar com a pressão de tocar ao vivo. Assume o papel de uma irmã mais velha, apesar de meio maluca. Com todo esse colorido elenco, é fácil garantir que a gente não vai se cansar de explorar as situações bizarras que existem na parte mais importante dessa história, o saco sem fundo que é o psicológico da Bocchi. Bocchi simplesmente não funcionaria se a peça principal desse quebra-cabeça não estivesse presente. A notória, a infame, a execrável Bocchi. Claro que tem gente que vai achar meu comentário idiota, estilo é difícil existir o anime de Naruto sem existir o Naruto. Mas o ponto é um pouquinho mais complicado. Eu vou te mostrar uma cena. Isso é a Bocchi com medo ao notar que ela precisa vender alguns ingressos a mais para conseguir garantir que o show da banda vai se pagar.
Isso é a cena da Bocchi lembrando do trauma de ter que cooperar com os outros colegas na escola. Isso é a Bocchi quando tá chocada. O anime é moldado pela percepção da Bocchi, especialmente por conta da sua ansiedade. Com base nas suas divagações, que vão longe pra cacete, o anime brinca com vários estilos artísticos, expressando o que a menina sente e pensa. E pior que, como alguém relativamente introvertido, eu acho difícil olhar e não pensar, cacete, é assim mesmo. Até referências a outros animes e tal é frequente durante isso. E aí que você se lembra, Bocchi The Rock é dirigido por um cara que trabalhou muito mais como animador do que qualquer outra coisa. E é o projeto dos sonhos de outro animador. É uma equipe que constantemente tenta desafiar os limites do audiovisual com estilísticas completamente diferentes. E é engraçado porque parece um anime que tem uma direção de arte boa, mas não muito impressionante quando você olha de longe. Mas na realidade está cheio de cenas absurdamente criativas e bem feitas. Isso ainda é complementado pelo trabalho foda pra caralho da seiyuu da Bocchi, que, nossa senhora. Curiosidade, você sabia que esse grito não tem edição? É, fizeram pacto com a Xuxa. É sério, ela muda de tom de fala, jeito de fala e adapta os trejeitos da Bocchi de modo muito fluido. Acho que é um dos trabalhos de seiyuu mais fodas que eu já vi por aí. São cenas que mudam de estilo artístico quase como se fosse eu, que tenho TDAH, planejando algo sem remédios e com dias sem dormir. É caótico, frenético e ao contrário da minha experiência com TDAH, é hiper divertido. E na hora que você pensa que você vai enjoar do caos imprevisível da mente de Bocchi, o anime encaixa alguma parte de drama mais reflexiva, alguma dinâmica de personagem mais externa, ou até arcos menores que focam em personagens diferentes da história. E o mais engraçado é que, apesar de Bocchi aparentar ter um orçamento bom, eu não sinto aquele esbanjo que tem no anime de Chainsaw Man com dinheiro. Não é como se eles simplesmente tivessem o dinheiro e tempo para polir cada pedaço da animação, e sim como se eles tivessem pensado em como expressar as mesmas coisas dos modos mais criativos e divertidos possíveis. Muitas vezes fazendo as cenas até que de modo relativamente econômico, e que, às vezes, arrisco dizer que me impressionou muito mais do que uma luta bem coreografada ou efeitos visuais fantásticos. E nunca enjoa, porque ao contrário de Watamote, Bocchi não é uma personagem que está perdida em um estado de estagnação. Ela não vai ficar errando e errando constantemente para a gente dar risada porque o anime precisa do humor do fracasso dela para fazer sentido. A Bocchi é uma personagem que, a cada episódio, gradualmente evolui. Claro que os dilemas sociais dela existem e são parte da sua personalidade, mas vamos desde observar ela tocando dentro de uma caixa, para ver ela improvisando em um show ao vivo. E saber de toda a ansiedade dela, expressa em comédia ou em dramas pessoais, e ver ela superando, é no mínimo catártico. É como se a narrativa de Bocchi seguisse tal estrutura. Ela se vê com um desafio que envolve resolver algum aspecto social dela, ela vai lá, sente toda a pressão, às vezes tropeçando, mas com a ajuda de suas amigas e seus traços positivos, seja a individualidade da Ryo, a desinibição da Kita ou a confiança da Nijika, ela alcança o objetivo e mostra todo o seu poder. E além disso, outra coisa que o Watamote errava e Bocchi acerta é justamente tornar a Bocchi mais humana. O que eu quero dizer com isso? A protagonista de Watamote, Tomoko, era apenas uma pessoa que basicamente se resumia a ser uma otaku isolada que queria ser popular. Watamote não é um anime ruim e a menina é carismática, mas existia sim uma frustração dela não ter muitos pontos positivos e apreciáveis como pessoa, como ser fã de Shin Megami Tensei como eu. Mas Bocchi The Rock é um anime que entende que é surreal você esquecer que uma pessoa também tem suas qualidades. No lugar de tornar a Bocchi uma piada andante, ela agrega bastante na banda. Ela é muito habilidosa e vira professora da Kita. Ela enfrenta sua introversão e consegue alcançar todos os seus objetivos. Ela rouba a cena e salva a banda várias vezes, e mesmo que ela não perceba, o mais importante é o seguinte: nós, a audiência, notamos. Assim como notamos que a Kita tenta superar sua irresponsabilidade e treina guitarra até tocar e cantar ao mesmo tempo bem, algo que é bem difícil, pode confiar. Isso enquanto ainda apoia a Bocchi em socializar melhor, assim como notamos a Ryo dando toda a sua atenção para a banda, que tem seus problemas de administração, dinheiro e organização supridos pela hiper-responsável Nijika. É uma dinâmica de personagem onde, apesar de cada garota ser uma unidade e ter seus próprios problemas, o nome Kesoku Bando faz sentido, pois é a união delas que faz a força e supre os defeitos de cada uma. Tudo em nome da música. E de música, esse anime entende. Sabemos dos exageros da Bocchi, que rendem até esse vídeo com clipes fora de contexto cheio de visualizações.
Sabemos dos dilemas internos, dos problemas pessoais e do quanto a comédia ajuda a construir os próprios dramas da história, pois é uma retratação do interior da Bocchi e dos seus exageros, mas ainda falta aquele tempero especial para evitar que o anime fique repetitivo. E esse tempero é, claro, o segundo tópico principal do anime. E é impressionante que a gente fez o vídeo até agora sem se aprofundar muito nisso. Esse tópico é, claro, a música, e o jeito que ela é abordada no anime. Honestamente, se o anime errasse nas cenas que eles estão tocando junto em banda, talvez todo o esforço que eles botaram em Bocchi The Rock não daria muito certo. E esse seria apenas mais um bom anime de temporada, daqueles que não são lembrados depois que a temporada acaba. Mas Bocchi The Rock é memorável, e é claro que não é raro aqui, até porque esses são os momentos de catarse do anime geralmente. É o momento que o resultado dos dilemas, problemas e dificuldades que as garotas sofrem mostra resultado. É o momento que os personagens são recompensados e também é o nosso momento de se emocionar. É sério, eu cheguei até a chorar em uma das músicas, mas sei lá, isso é só eu provavelmente como alguém que gosta de tocar instrumentos. Além do J-Rock, o rock japonês ser de qualidade, a animação é absurdamente linda de se observar. Eu não sei se usar alguma espécie de rotoscopia ou 3D como auxílio, mas a sensação de profundidade e de precisão nos movimentos me assusta, até o ponto que as notas que elas fazem na animação e a batida da música parece assustadoramente preciso. Eu nem tô comparando nota por nota, talvez tenha algum erro ali aqui, mas ei, eu toco instrumentos também, e a minha impressão superficial é que ele desvia bastante daquelas animações que tendem só a ignorar as notas que estão sendo tocadas na música. Existe uma lógica parecida com o que tocar seria em termos de movimento, e é visualmente fantástico. Sem contar que tem essa parte que ela usa o copo na guitarra para compensar o fato que a corda correta que ela iria usar estourou. E cara, isso é um truque da vida real. Se chama slide guitar, e mesmo exigindo muita habilidade para ser executado, é uma solução possível para a situação e condiz com o personagem da Bocchi, pois ela é uma prodígio na guitarra, e a única coisa que para ela é infelizmente a ansiedade. Mas até quando elas ainda estão aprendendo, notamos que as músicas no começo têm alguns problemas menores que denotam algum amadorismo. É engraçado que, honestamente, em um show da vida real, os erros delas seriam muito foda-se, mas já que é um anime, o entre aspas tocar bem é basicamente qualidade do estúdio. E vê-las melhorando nas músicas dá essa sensação de progresso gostosa, e é legal ver como elas passam de etapas bem diferentes. E por isso, a sensação de progressão é muito gostosa. Você vai vendo o jeito que elas tocam melhorando e melhorando. E é legal como elas passam por etapas bem diferentes da área de produção musical. Bloqueios criativos, tirar fotos para material promocional, fazer as camisas da banda, fracassar em um show. Bocchi não quer poupar o espectador dos detalhes para mostrar um áudio limpo e maravilhoso. Ele é praticamente sobre o processo de melhorar como músico. E também sobre aceitar alguns problemas que existem na área. Lembra da Bêbada, vulgo segundo melhor garota? Eu amo muito o modo que o texto dela é muito mais focado em mostrar que a vida de banda, apesar de divertida, pode ser difícil de dar algum retorno financeiro. Apesar dos artistas mais famosos serem ricos e tal, sempre tem um artista pequeno se fudendo por aí, mesmo com todo o talento do mundo. E ela expõe isso bem honestamente pra Bocchi, algo que respeito bastante em termos de coragem, dando uma visão muito mais multifacetada dessa questão de tocar em banda. Moral da história? Ajuda o artista pequeno, porque eles se fodem demais, Jesus Cristo. E claro, música boa não falta nas endings e na opening. E eu acho que se você gosta de música japonesa, Bocchi também pode valer um pouco a pena. Você conhece Asian Kung Fu Generation? Se você não conhece, você devia conhecer. É uma banda de rock do Japão das mais importantes dos anos 2000, e eu recomendo bastante. Mesmo que você não tenha ouvido, você deve conhecer essa capa de álbum. Ou essa. Sim, é uma banda famosa e se você tá incluído em círculo de música, você já deve ter visto a capa de algum álbum deles por aí. Há várias referências a Asian Kung Fu Generation no anime todo, incluindo até um cover de uma música deles nos créditos do último episódio. Sabe o bairro que se passa o anime, que é cheio de bandas e tal? Ele existe na vida real. E é o tal do Shimokitazawa. E lá é um centro para as bandas se reunirem, fazer show e tudo mais. É surpreendente como Bocchi The Rock, revestido de sua aparência simples, esconde tantas ideias por trás do seu exterior tranquilo. E é assim que Bocchi roubou os holofotes. Bocchi The Rock é um anime sobre muita coisa. É um anime sobre os dramas de uma garota introvertida, tentando superar seus problemas sociais. É um anime sobre iniciantes em música, formando uma banda para alcançar o sucesso. É um anime sobre um grupo de amigas que tem um objetivo em comum, se completando nas suas qualidades e defeitos. É um anime sobre a cena de rock indie no Japão, seu glamour e seus problemas. É um anime sobre a criação de arte e as dificuldades que o processo sofre no mundo atual. Bocchi The Rock, quando você não sabe de tudo isso, parece superficialmente simples, mas ele é a prova viva que mais do que uma ideia parecer interessante de cara, o
que importa é como você executa isso. Olha quanto assunto, olha quanta coisa interessante tem aqui, e a galera revirando o olho por ver uma imagem e achar que a proposta simples era besta. Eu preciso dizer minha opinião? Nota 10, né? Eu não sei se eles vão conseguir manter a qualidade em uma segunda temporada, até porque a fórmula deu muito certo aqui, mas talvez fique repetitivo se eles só repetirem. Só que a primeira temporada é, pra mim, basicamente perfeita. Virou um dos meus animes favoritos, e eu tô chocado. E honestamente, a febre de Bocchi está longe de acabar. As vendas do Blu-ray no Japão foram absurdas, superando até de Licorice Recoil, que foi uma febre no Japão lá na temporada antes dessa. Olha aqui, uma imagem de um amigo meu que tá lá no Japão, e Bocchi tá em todo lugar. Parece que esse anime veio pra ficar, e eu acho justo, seja pela criatividade visual, pelo carisma das personagens e da dinâmica delas, pelo jeito que aborda o tema arte e pelo pragmatismo que é usado ao abordar o modo que uma banda funciona. Bocchi com certeza é o anime do ano. Talvez aqui no ocidente alguns revirem um olho por conta do design fofo, mas pelo amor de Deus, encaixa total na proposta. Por isso, eu até sugiro pra você, caso tenha preconceito com isso, dá uma chance. Não porque ele é um Legend of the Galactic Heroes cheio de nuances, discussões políticas e dramas internos. Não porque ele é um anime psicológico que nem Berserk. Não porque é um anime multifacetado como Paranoia Agent. E sim, porque Bocchi é bom. Talvez pra alguns de modo simples, mas com certeza, no fim do dia, do seu próprio modo.